Olá, graça e paz. Deus vos abençoe. Hoje eu estarei falando da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas. Estaremos falando de Gálatas capítulo 5, do versículo 1 ao 6. O apóstolo Paulo escreveu essas cartas aos Gálatas para chamar a atenção da falsa doutrina que estava se intrometendo, que estava acontecendo, que estava nascendo na igreja da Galácia. Pessoas essas que acreditavam que não somente ele não seria suficiente, mas Jesus Cristo e mais alguma coisa, como a observância das leis judaicas, como guardar, por exemplo, a circuncisão. Também eles queriam que guardassem, observassem os calendários de festas judaicas. Deus Todo-Poderoso, quando ele fez a aliança lá com Abraão, ele chamou Abraão e disse que dele faria uma grande nação se ele obedecesse a Deus. Isso está lá em Gênesis também, 17, do 9 a 11. Então Deus fez uma aliança com ele, que todo aquele que era nascido, descendência de Abraão, ao 8º dia ele seria circuncidado. Então era uma aliança entre Deus e Abraão e sua descendência, gerando assim o povo de Israel que nós conhecemos hoje. Quem era circuncidado eram os homens, porque os homens representavam a liderança espiritual e eles eram também responsáveis em ensinar a sua família a andar nos caminhos do Senhor. O que seria, então, a circuncisão? A circuncisão seria a operação de Fimose. Então, era uma aliança que tinha entre Deus e o povo de Israel. Mas esse concerto aconteceu? Sim, mas foi lá na antiga aliança, no Antigo Testamento, não na nova aliança. E havia algumas pessoas que estavam querendo introduzir tais leis agora na igreja de Galácia. E o apóstolo Paulo escreve essa carta para chamar a atenção a eles, para trazer à luz esse falso ensinamento de que Jesus somente não era suficiente. E o apóstolo Paulo escreve essa carta para chamar a atenção. Então, o que diz lá em Gálatas, capítulo 5, do 1 ao 6? Vamos ler. Diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submeteis de novo ao jugo da escravidão. Versículo 2. Eu, Paulo, vos digo que se for deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Versículo 3. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que estará obrigado a guardar toda a lei. Versículo 4. De Cristo vos desligastes. Vós que procurais justificai-vos na lei, da graça descaístes. Versículo 5. Porque pelo Espírito Santo aguardamos a esperança da justiça, que provém da fé. Versículo 6. Diz assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vamos estudar versículo por versículo, começando aqui no versículo 1. No versículo 1 diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? A liberdade, nós podemos entender que a liberdade foi concebida por Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. Uma vez que aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador e reconhecemos a Ele como Deus, o Espírito Santo vem e habita em nós. Sabemos que o Espírito de Deus nos liberta. Ele nos liberta, começa um trabalho dentro de nós de libertação. Ele nos liberta da culpa e também nos liberta do poder do pecado. Muito embora isso esteja subentendido aqui, mas o que Paulo realmente está querendo dizer? Paulo está querendo chamar a atenção em relação à lei. Nós somos livres agora, na nova aliança, no novo concerto, da lei. Paulo está chamando a atenção daquelas pessoas que querem e acham que por sua própria força, por sua própria dedicação, poderão de alguma maneira serem salvos. A lei é constituída com mais de 600 ordenanças, foi dado a Moisés. Ela serviu de aio, a lei serviu de aio, ou seja, até que Cristo viesse. Foi um guia até que Cristo viesse. Ninguém conseguiria cumprir as ordenanças. Somente Cristo Jesus, porque eram mais de 600 ordenanças, somente Cristo Jesus, 100% Deus, 100% homem, cumpriu as ordenanças. Ele que veio habitar entre nós, se fez carne. Não havia nele pecado, não havia. Ele se fez homem e habitou entre nós. E por amor, ele cumpriu os mandamentos. E através dele é que agora temos vidas. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele veio nos salvar para a liberdade que Cristo libertou. Da maldição que a lei, daquele que quer seguir a lei, leva. Porque você não consegue cumprir toda ela. Só Cristo foi capaz de cumprir toda a lei. Então, a maldição que a lei leva, é dela que somos livres. E os que estavam na Galácia não deveriam se submeter novamente àquilo em que Cristo já os libertou.
A liberdade é verdadeira quando nós nos deleitamos em Deus. Quando em nosso coração, no nosso recôndito, no nosso ser, nós temos descanso em Deus. Amamos a palavra de Deus. Quando você é livre, você busca a Deus com um coração sincero. Quando você é livre, você busca a Deus com o coração aberto. É voluntário. Já não é mais necessário uma coação. Se você não consegue buscar a Deus, você que é crente, com liberdade, você ainda não está liberto. Nós vemos uma passagem que o apóstolo Paulo, nós falamos isso em outros vídeos, que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, não sou eu livre? Não viu eu a Deus? Ali, um dos requisitos para ser apóstolo foi ter visto a Deus. E ele fala, não sou eu livre? Não viu eu a Deus? Ali ele estava mostrando e defendendo o seu apostolado. Mas ele fala, não sou eu livre? Então, quando nós somos livres, nós temos voluntariedade. Somos abertos a buscar a Cristo Jesus. Com o coração totalmente sincero. Veja a segunda parte do versículo 1. Então, o versículo 1 nós lemos, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. É para isso que ele nos chamou, para ser livre, para andarmos segundo a vontade dele, na palavra dele, segundo seus mandamentos. Agora, veja a segunda metade do versículo 1 ainda. A segunda metade diz assim, portanto, permaneçam firmes. O que nós estamos aprendendo aqui com o apóstolo Paulo? Devemos perseverar contra a escravidão, a não voltarmos novamente daquele caminho onde nós estávamos. Os da galáxia, eles estavam correndo, estiveram bem, caminhando maravilhosamente, mas de repente eles pararam. E pior, voltaram atrás. No versículo 7 do capítulo 5, ainda o apóstolo Paulo diz, corris bem, quem vos impediu para obedecer à verdade? Vemos aqui mais uma vez, se ele está dizendo verdade, é porque existe então mentira. Então, está nos chamando que o que é verdade é aquilo que a palavra nos ensina. Aquilo que, através do Espírito Santo de Deus, ele fora cheio para nos ensinar, para ensinar aos membros da igreja da galáxia. Então, a verdade é a palavra de Deus. E ele diz, por que vocês pararam? Eles estavam caminhando bem, mas pelo contrário, depois disso eles ainda viraram, voltaram para trás. A ideia aqui é de um soldado que, quando ele entra na guerra, ele não arremete o pé, ele permanece firme. Por isso, portanto, permanecei firmes. Há uma outra palavra que fala sobre isso. Também está em Tiago, capítulo 4, versículo 7. O que é necessário para que nós permanecemos firmes contra as astutas ciladas também do inimigo? Quando o inimigo nos atacar, quando vier a tentação, o que nós temos que fazer? Está lá, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, como nós vencemos uma batalha contra o inimigo? Quando o inimigo se levanta, é permanecendo firme, não é voltando para trás, não é fugindo, permanecer firme. Algumas pessoas acham que eu decretando, eu vou decretar e eu vou conseguir algo. Algumas pessoas falam essas coisas que nem está na Bíblia. Eu decreto, decreto, e não sai disso, não acontece. Mas o que a palavra nos ensina? Devemos permanecer firmes. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Portanto, permaneçam firmes em Cristo. Permaneçam naquilo que foi lhes ensinado. Agora, vamos ver a terceira parte do versículo 1. Então, no versículo 1 nós vimos, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. A segunda parte diz, portanto, permaneçam firmes. Agora, na terceira parte diz, e não se sobrecarregam outra vez com o jugo da escravidão. Que o apóstolo Paulo aqui estava nos ensinando, estava dizendo a eles da igreja da Galácia, era que eles foram libertados do jugo da escravidão. Eles foram libertados do insuportável jugo do paganismo. Eles saíram do mundo. Agora vieram para Deus, vieram para Cristo. Eles não deveriam, de alguma maneira, de alguma outra forma, voltar ou deixar se sobrecarregar novamente com um jugo semelhante. No caso aqui, era do judaísmo, que estavam tentando ser implantado dentro da igreja, era, como disse a vocês, esse engano, essa mentira, que eles deveriam se circuncidar, guardar as festas judaicas. E não é isso que a palavra nos ensina. Uma vez que Cristo nos libertou, nós devemos permanecer e procurar permanecer de pé. O apóstolo Paulo está dizendo, vocês foram libertos desse jugo, não devam agora entrar, não vão entrar agora em outro jugo. Versículo 2, olha o versículo 2, diz assim, ora, eu, Paulo, lhes digo, que caso se deixe circuncidar, de Cristo de nada lhe aproveitará. Veja agora o estilo imponente do apóstolo Paulo ao escrever, marcando, dizendo aqui, mostrando a sua autoridade como apóstolo em Cristo Jesus. Ele diz, pois eu, Paulo, então ele possui a autoridade de Deus para poder falar isso.
E não só isso, o apóstolo Paulo estava preocupado em relação com a bem-aventurança deles, com o destino deles, com a salvação deles. Então ele diz, eu, Paulo, lhes digo, quem se deixar se circuncidar, de Cristo nada lhe aproveitará. Se eles acreditam que a circuncisão é necessária para que seja acrescentada a salvação, para eles, para essas pessoas de Cristo, nada lhe aproveitará. Deixa eu lhes dar um exemplo. Há pessoas também que acham que o sábado é que leva à salvação. É no caso deles aqui também. Eles acham que Cristo, mas as festas judaicas, a observação da circuncisão, eles acham que é isso que salva. Há pessoas também que acreditam que é Cristo mais o sábado. E não é isso que a palavra nos ensina. Você, se quiser guardar o sábado, você pode guardar o sábado. Mas nós vemos que no Novo Testamento, a partir de Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vemos Cristo Jesus, ele cumprindo a lei. Ele estava aqui cumprindo a lei. Em um determinado momento, eu creio lá em Mateus, quando ele cura um leproso, ele manda o leproso ir ter com o sacerdote, cumprindo assim o que estava em Levítico. Porque em Levítico diz que os sacerdotes eram responsáveis para ver se aquela pessoa estava com lepra ou não, se estava tudo bem. Então Jesus, quando curou aquele leproso, mandou eles ir ter com um sacerdote. Ele estava cumprindo as ordenanças aqui ainda na terra. Uma outra passagem em Hebreus diz que enquanto o testamenteiro ou não morrer, de nada vale o testamento. Ela não é completa o testamento, não é completo. Então, quando Cristo Jesus morreu e ressuscitou, quando ele morreu e ressuscitou, aí sim, o testamento passou a valer. Então, algumas pessoas dizem assim, não temos que guardar o sábado porque Jesus Cristo falou. Ele falou porque ele estava cumprindo as ordenanças. A lei aqui, lembra que eu disse a vocês? Somente Cristo foi capaz de cumprir as requisições das ordenanças, os mandamentos da lei, somente Cristo foi capaz de cumprir. Mas ele não estava nos referindo para que hoje, na nova aliança, eu não vejo isso na Bíblia, principalmente ali a partir do momento das cartas de Atos dos Apóstolos, da carta de Atos dos Apóstolos e as cartas do apóstolo Paulo, eu não vejo menção nenhuma se referindo que você tem que guardar o sábado. Se você quer guardar o sábado, guarde, tem que se guardar um dia para o Senhor. Mas não vejo menção específica dizendo que tem que se guardar o sábado. Pelo contrário, ele diz que nós não devemos ser julgados por nada, nem pelo comer, nem pelo vestir, e nem pelos dias de sábado. Então, o que está acontecendo aqui? Eles estavam querendo acrescentar algo. E hoje também vejo umas pessoas querendo acrescentar, no caso aqui, o exemplo que eu dei a vocês, ao sábado. E essas pessoas estão dizendo que Cristo Jesus não é suficiente. Só Cristo não basta, tem que ter mais alguma coisa. Mas não, Cristo Jesus, ele é suficiente. A obra redentora daquilo que ele fez para mim e por você na cruz do Calvário é total e suficiente. Veja agora o versículo 3, diz assim, volta a testificar a cada homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Prosseguindo aqui nessa atitude, o apóstolo Paulo chama a atenção de cada um deles, que o apóstolo Paulo tinha que ter, os de Gálatas, tinha que ter uma reverência com aquilo que ele estava dizendo, com a autoridade que foi dada a ele. Mas preste atenção no que ele está dizendo. Volta a testificar a cada homem. Ele não está se referindo agora aqui, único e exclusivamente, a um bloco de igrejas, ou igrejas, no plural, em Gálatas. Não. Ele está se referindo a cada um. Há momentos que nós aprendemos que nós somos tratados como um corpo. E há momentos que somos tratados individualmente. Sabemos que a salvação é individual. E o apóstolo Paulo aqui está dizendo que volta a testificar a cada um, a cada membro, para que eles ouvissem ou observassem aquilo que o apóstolo Paulo estava chamando a atenção deles. E cada um, então, se deixasse circuncidar, então deveria cumprir toda a lei. Ao não acreditarem que somente Cristo Jesus era a resposta, eles deveriam, então, cumprir toda a lei, não só uma. Mas a pessoa que fizesse isso, achando que, através da própria força, seria salva, cumprindo os requisitos da lei, ela perceberia que estaria caminhando para a maldição. Porque, como eu disse a vocês, ninguém conseguiu cumprir a lei, somente Cristo Jesus. Ele cumpriu toda a lei e o mandamento.
Essa pessoa perceberia. Versículo 4 diz assim: vocês estão separados de Cristo. Quem quer que sejam vocês que buscam ser justificados pela lei, da graça decaíram. Então, sejam os Gálatas, seja ele um grupo, seja eles ali no caso algumas pessoas, se eles não acreditam e saem da graça de Deus, eles decaem do domínio da graça. É como uma flor murcha que cai e aos poucos vai desaparecendo. Então, quem nos sustenta é o Espírito de Deus. Quem nos mantém de pé é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É através dela que permanecemos. Veja o versículo 5, que diz assim: porque no tocante a nós, é por meio do Espírito, mediante a fé, que ansiosamente aguardamos a esperada justiça. Então, na primeira parte aqui do versículo 5, diz assim: porque no tocante a nós, e por meio do Espírito, no tocante a nós e por meio do Espírito. Então, sabemos que é através do Espírito Santo que temos vida. É através do Espírito Santo de Deus que temos paz. É através do Espírito Santo de Deus que temos a vitória final. O Espírito Santo de Deus que nos capacita a andarmos de acordo com a vontade de Deus. Segue-se, então, que a palavra pneuma, no grego, ela pode ser traduzida como por Espírito ou Espírito Santo. Na carta aqui do apóstolo Paulo aos da Galácia, ela tem que ser traduzida como Espírito Santo. É que assim que ela se encontra, na sua maioria, na carta aos Gálatas. Então, nós vemos aqui que o Espírito Santo de Deus é que nos dá paz, é que produz vida, é que nos dá a certeza da salvação. Do ponto de vista de Deus, a salvação é um dom do Espírito Santo. E do ponto de vista humano, o que requer de nós é a fé. A nossa parte é crer em Cristo Jesus. Nós vemos, então, a segunda parte do versículo 5, que diz assim: por meio do Espírito, pela fé, aguardamos ansiosamente a justiça esperada. Certamente que o veredito de absolvição já nos fora pronunciado. Mas, entretanto, naquele dia, no dia de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, isso será dado ou declarado publicamente a todos. A todos serão proclamados de que somos salvos em Cristo Jesus. Maravilha isto! Grande é o nosso Deus. Então, por meio da fé, aguardamos ansiosamente a justiça. Vamos ler agora o versículo 6, que diz assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que opera através do amor. O apóstolo Paulo aqui está ensinando de que aqueles que fizeram a circuncisão não podem se gabar dizendo: eu fiz alguma coisa, foi através do que eu fiz é que sou salvo. E nem aqueles também que não fizeram podem dizer: olha, eu não fiz, eu também me considero numa outra posição melhor do que você. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Nem aqueles que dizem que foram circuncisos se consideram, nem os que não se consideram. Os dois, ele está pondo os dois aqui no mesmo nível. Tanto um como o outro não tem valor. Mas o que tem valor, sim, é realmente o que importa, é a fé em Cristo Jesus que opera pelo amor. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Agora veja a segunda parte do versículo 6. O versículo 6, a primeira parte diz: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que opera pelo amor. Paulo está contrastando, está trazendo a cerimônia, está dizendo que a circuncisão era um ato cerimonial, que agora acabou. Ele está chamando a atenção para o exercício do amor, para que aqueles que diziam: olha, eu estou fazendo algo, eu estou guardando as festas judaicas, eu estou fazendo a circuncisão. O apóstolo Paulo chama a atenção para que impedisse que os judaizantes, para que eles não se achassem mais do que eles eram, que não era através das obras deles que eles eram salvos. Então o apóstolo Paulo chama a atenção a eles, para que eles não vissem que eles tinham algum tipo de superioridade. Mas o que importa é a salvação em Cristo Jesus, a fé em Cristo Jesus. A cerimônia, então, nesse caso, não são mais recomendação pela autoridade de Deus. Elas não são mais recomendáveis. A cerimônia, no caso, se referindo à circuncisão. Não são mais recomendáveis em Deus, mas sim o exercício do amor em Cristo Jesus. Então, o que podemos aprender aqui em Gálatas, dentre outras coisas?
que podemos aprender em Gálatas, capítulo 5, do 1 ao 6? Nós vimos que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Em Cristo Jesus fomos libertos, não para a libertinagem, mas para andar conforme os mandamentos do Senhor. Somos livres em Cristo Jesus. Permaneça também firme na fé, permaneça inabalável. Não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Quando o inimigo se levantar, quando a tentação ou apertar, fique firme em Cristo Jesus. A palavra nos ensina que devemos permanecer em Cristo Jesus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Perceba que essa palavra está no presente, é agora. Entre o passado e o futuro, no momento em que estamos ali, estamos enfrentando aquela dificuldade e devemos permanecer firmes. E nesse momento é que muitos cometem erros. Naquele momento de resistência. Dizem o que não devem, fazem o que não devem, e muitos desistem, porque está ali na resistência. Não desista nesse momento. E depois que a palavra fala, e o inimigo, ele fugirá. O inimigo, vai embora, se permanecermos e fizermos o que a palavra nos ensina. Não se deixe enganar. Não coloque, não traga sobre você um jugo, que Cristo já te libertou. De repente o Senhor já te libertou da prostituição, já te libertou, está te libertando do caminho de drogas, está te libertando do alcoolismo. Duas coisas que acontecem no processo de libertação. Uma, que o inimigo vai se levantar com as forças do mal, porque ele não quer deixar você ir assim tão facilmente, ele vai se levantar. Mas aquele que é do Senhor, o Senhor trará ele de um jeito ou de outro. Mas o inimigo, ele se levanta. E outra coisa que pode acontecer, por isso que nós devemos orar e permanecer firmes no Senhor, ir adiante. Outra coisa que pode acontecer é a pessoa está durante tanto tempo, ela esteve durante tantos anos debaixo daquele jugo, que quando ela começa um processo, sair daquela coisa ruim, ela já não sabe mais o que fazer, porque não reconhece mais aquele caminho de liberdade. A tendência é a pessoa querer voltar, ou ir para uma coisa pior. Por isso, não se submeta a um outro jugo. Foi para a liberdade que em Cristo nos libertou. Vamos permanecer livres e lutar pela liberdade, aqueles que ainda não estão livres. Porque quando você está livre, você adora a Deus com voluntariedade. Se você não consegue buscar a Deus, como eu disse a vocês antes, não está livre. Somos salvos, então, pela fé em Cristo Jesus. É pela fé que entramos no reino de Deus. Pela fé no Senhor e Salvador. Não é por minhas obras. Mas veja que as obras fazem parte de um filho de Deus. Em Tiago, nós vamos aprender isso também. Nós vemos que Tiago e as cartas do apóstolo Paulo, as cartas paulinas, elas estão em concordância, está em harmonia. Porque uma vez que somos salvos, agimos com as obras de Deus, andamos nas obras que o Senhor, nosso Deus poderoso, preparou para nós desde a fundação do mundo, desde a eternidade. Então, agimos, fazemos as obras boas, não para ser salvos. Somos salvos e aí fazemos as obras. Nós não fazemos as obras para ser salvos, nós fazemos as obras porque já somos salvos em Cristo Jesus. Glória a Deus. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like e fazer um subscribe. Deus vos abençoe e vos vejo no próximo vídeo.